Então vamos lá. Estamos entendendo que precisamos acampar junto das bandeiras de nossas tribos, tá? Então agora nós vamos ver como funcionava o tabernáculo, tá bom? Então, quem quiser, tem lá no grupo do WhatsApp, lá, essa foto dele. Tem no grupo do WhatsApp essa foto aqui, tá? Então olha que coisa interessante, tá? Aqui nós temos, já tem a foto, eu vou tentar aproximar mais um pouco, tá? Acho que dá para vocês verem, né? Então vamos lá. Aqui no meio ficava o tabernáculo, o Mishkan. Então ficava o tabernáculo. Tem que aproximar mais. Aproximar mais, né? Então eu vou ficar assim, vou dar ênfase em aparecer esse quadrinho, tá? Vamos lá. Ficou melhor agora? Tá melhor? Tá melhor, mas ainda tá meio embaçado, mas vai assim mesmo. Vai assim mesmo, né? Então vamos lá. Aqui ficava o tabernáculo, Mishkan, tá? Existiam os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, tá? Os 4 pontos cardeais. Vamos ver aqui como ficavam as tribos, tá? Então, na parte leste, ou seja, de frente do tabernáculo, tá? Mais próximo, bem próximo, ficavam quem? Só lembrar que nas 4 extremidades do tabernáculo ficavam as 12 tribos, tá? Só que elas ficavam um pouquinho mais distante. E os levitas, eles ficavam... lembra que a gente leu que os levitas tinham que fazer a guarda do tabernáculo? Eles faziam como se fosse uma espécie de barreira humana, tá? Uma espécie de proteção para que nenhum desavisado viesse fazer alguma coisa que não fosse permitida. Por exemplo, deu na telha de um camarada lá da tribo de Issacar, ele resolveu que naquele dia, eu acordei com vontade de entrar no Santo dos Santos, no Kodesh HaKodashim, vou entrar lá e vou ver como é que é a Arca da Aliança. Então, para que não viesse indignação sobre as 12 tribos, tinha um cordão que protegia, ou seja, a tribo de Levi, ela ficava em volta nos 4 pontos cardeais, protegendo, tá bom? Aquela tropa de choque da polícia. Isso, tipo a tropa de choque da polícia, né? Escudo assim, grandão. Aquele escudo grandão, né? Então viesse o camarada da tribo de Issacar, eu tô animado, eu quero hoje... eu que vou fazer o serviço lá dentro, eu vou acender a menorá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele ia ter um problema sério, né? Já encontrar uns camaradas já bem, vamos dizer assim, bem musculosos já na frente, né? Como a gente falou algumas semanas atrás. O pessoal do sistema religioso acha, toca guitarra, violão, é levita, né? E não faz ideia de que era um serviço pesado, né? Então os bodybuilders da antiguidade deveria ser a tribo de Levi. Monta acampamento, desmonta acampamento. Monta acampamento, desmonta acampamento, né? Então, o que acontece? Nos 4 pontos do tabernáculo ficavam os levitas, tá? Então vamos ver. De frente aqui para o tabernáculo, que é a parte leste, tá? Ficavam quem? Moshe, Aharon e os filhos de Aharon. Então eles ficavam aqui na frente, tá? Ou seja, no lugar mais privilegiado, que é a entrada do tabernáculo. Lembrar que aqui é a entrada do tabernáculo, tá? O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Então aqui ficava Moisés, Arão e os filhos de Arão, ficavam aqui. Ou seja, eles eram do clã de Quehat, tá? Lembrar que Levi, o patriarca Levi, que gerou a tribo de Levi, ele teve 3 filhos. Gershon, Quehat e Merari, tá? Então a gente precisa entender isso, tá? Então, Moshe e Aharon, eles eram do clã de Quehat, ou seja, os Queratitas. Vamos lá, a gente vai ver de novo os Queratitas daqui a pouco, num desses 4 cantos, tá? Então vamos lá. Então Moisés e Arão e os filhos de Arão ficavam aqui na frente, né? Na parte principal, o acesso. Então era aquele cordão umbilical, aquela barreira humana mais forte, ou seja, o camarada olhava assim, pensasse fazer alguma besteira, já ia dar logo com Moisés, Arão e a família de Arão. Então ele já mudava de ideia logo. Então já pensava, acho que não é uma boa ideia, né? Moisés conversa com o Criador face a face, Arão é o sumo sacerdote, acho que não é uma boa ideia. Tá, vamos lá. Isso aqui na parte leste. Vamos ver a parte da frente. Vamos ver agora a outra extremidade, a parte de trás, tá? Quem ficava da tribo de Levi ali eram os descendentes de Gershon, tá? Lembrar, mais uma vez, Levi teve 3 filhos, tá? Gershon, Quehat e Merari. Ele teve uma filha mulher também, que foi Joquebed, tá? E Yocheved, tá?
A mãe de Moisés era filha de Levi, só a título de curiosidade, tá Talvez bom? teve outros filhos também, só que não foi relatado. Não foi relatado, tá? Pode ter tido outras filhas mulheres, tá? E não foi relatado. Então, esses é os que herdaram, tá? Esse ministério, tá? Então, aqui na frente, Moisés e Arão e os filhos de Arão. Aqui, tá? Os Gershonitas ficavam aqui atrás, tá? Vamos lá. Agora, vamos ver a parte norte e sul. Na parte norte, os descendentes de Merari. Então, eles ficavam na parte norte, blindando o tabernáculo. E na parte sul, os descendentes de Querhat, tá? Lembrar que Moisés e Arão também eram queratitas, mas eram queratitas mais especiais, que tinham um ministério mais elevado ainda, tá? E os outros queratitas, eles ficavam aqui. Vamos lembrar uma coisa interessante. Lá na frente vai ter uma rebelião de um primo de Moisés e Arão. Qual o nome dele? Corah, tá? Ele era querratita também, ele era levita e ainda era querratita, era de um nível altíssimo, tá? Vamos dizer assim, só que ele não era descendente de Arão, tá? Não podia herdar o sacerdócio. Então a gente vai entender quando Corah fizer uma rebelião, por que as pessoas algumas pessoas que são desse acampamento aqui, tá? Dessas tribos aqui, vão se envolver na rebelião de Corah, porque Corah morava aqui perto dessas tribos aqui, tá? Já cenas do próximo capítulo. Então vamos lá, vimos onde ficavam os levitas, nos 4 cantos do acampamento. Então eles faziam essa parede humana, tá? Vamos dizer assim, uma barreira, tá? Para que ninguém viesse, até vamos dizer assim, por amor às tribos, para que a pessoa não fosse fulminada, tá? Imagina um lugar que tem uma cerca elétrica e você não quer que ninguém seja eletrocutado. Então os levitas faziam essa barreira humana até para proteger o povo de Israel. Vamos lá. Agora vamos ver as tribos, tá? Aqui nessa parte leste ficava a tribo de Judá, Issacar e Zebulon, tá? Ficava... vou tentar centralizar mais, tá? Então aqui nessa parte leste... Deixa eu virar a cadeira. Deixa eu virar a cadeira aqui, deixa eu bolar um jeito aqui melhor. Isso, então acho que ficou melhor, né? Então aqui de frente, ou seja... A tribo de Judá, Issacar e Zebulon ficava perto de Moisés e de Arão ali, dos filhos de Arão, tá? Olha que coisa interessante, eles ficavam ali, ó, tá? Na parte da frente do tabernáculo, tá bom? Vamos para a parte de trás do tabernáculo. Ficava a tribo de Benjamim, Manassés e Efraim, tá? Então ficavam essas tribos aqui, tá? Binjamim, Menaché e Efraim. Ficavam na parte de trás do tabernáculo, tá bom? Efraim e Menaché sempre juntos. Efraim e Menaché sempre juntos. E Benjamim, por que está junto? Tá? Porque Benjamim era descendente de Raquel também. E foi o caçula, né? Foi o caçula, tá? Caçulinhos. Os caçulinhas. Então na parte de trás, só quem era descendente de Raquel, tá bom? Efraim e Manassés, que eram netos de Raquel, filhos de José e Yosef. E Benjamim, tá bom? Que era filho de Raquel. Muito legal isso que você vai falar. Fala. Ainda bem que você vai falar isso, que eu ia esquecer. Vai, fala. Não, fala isso. Eu acho que eu já sei que você vai falar. Fala. Pode falar. Essa arrumação não é parecida com a arrumação que José fez quando foi levar Jacó. O Yachar falou isso. Falou isso? Então. Exatamente, tá? Então foi legal, porque é muito legal. Então isso que a Mary falou, o Yachar também falou. Na parte de trás ele colocou Raquel. Isso, então, no funeral de Jacó, tá? No funeral de Jacó, eles já tinham recebido instruções de quais seriam os 3 filhos que iam na frente para levar o caixão de Jacó, os 3 que iriam atrás e os 3 que iriam na direita e os 3 na esquerda. Eu chego a ficar arrepiado com isso. Então, uma coisa lindíssima, tá? Isso é uma coisa assim que é muito comovente, tá? Então, ali, quando eles foram levar Jacó, Jacó falou, eu não quero que os meus ossos fiquem no Egito, me leva para Israel, tá? Isso no funeral de Jacó, quando ele morreu. Ele deu ordem aos seus filhos, tá? Fez José jurar, tá? Fez Yosef jurar. Jura que você não vai deixar que eu fique aqui no Egito, tá? Aí, o que acontece? José não pôde participar do funeral, porque ele era o governador, era o braço direito do faraó, por isso que entrou Efraim e Manassés, tá? E Levi, como ia herdar o sacerdócio, não pôde levar o caixão do pai dele, Jacó. Então, José e Levi foram substituídos por Efraim e Manassés. Olha que coisa interessante, tá? Então, vamos lá. Então, quando foram fazer o cortejo para levar o corpo de Jacó, o patriarca Jacó, para a terra de Israel, já era na mesma posição que as tribos acampavam, tá?
Então, são coisas lindíssimas, tá? São coisas assim que deixam a gente até muito comovido. Ou seja, como que o Criador honrou o patriarca Jacó, que gerou as 12 tribos, tá? E o acampamento das tribos aqui na época de Moisés e Arão é uma repetição do que os filhos de Jacó fizeram, tá? Pode falar. O Yashua colocou, olha que interessante, na parte de trás ficava Benjamim, Menaché e Efraim. Benjamim significa filho da minha mão direita, mostrando Machia que estava junto ao lado em que Efraim estava. Muito show, né? Quer dizer, muito legal. A gente vê, assim, muitos simbolismos lindíssimos, né? Na posição dos acampamentos. Então, na frente, Yahudá, Issachar e Zevulun, tá na frente, essas 3 tribos. Lembrar que toda guerra, qual tribo que é primeiro? Quando perguntavam, qual tribo? Sempre. Yahudá. Qual tribo subirá primeiro, né? Yahudá subirá primeiro. Por isso que em Zacarias 12... versículo 7 fala, restaurarei primeiro as tendas de Yahudá, tá bom? De Judá. Então, por isso, daqui a pouco me lembrem de falar dos 4 evangelhos. Gente, é muita coisa, tá? Me lembrem aí dos 4 evangelhos, nos 4 cantos do acampamento, tá? As 4 bandeiras, tá? Os 4 querubins. Então, Judá, Issacar e Zebulon na frente, tá? Já vou falar logo que eu tenho medo de esquecer. Então, aqui... Isso é que eu fiquei perplexo. Os próprios comentaristas judaicos, tá, que não aceitaram ainda o testemunho do Messias, eles falam, a tradição diz que, a gente sabe, isso é o literal, que cada uma das 12 tribos tinha um emblema. Mas além de cada uma das 12 tribos ter um emblema, cada grupo de 3 tinha um líder. E esse líder colocava, vamos dizer assim, um estandarte que tipificava aquela tríade, tá? Então, até os comentaristas que ainda não aceitaram o Messias e que não aceitam a aliança renovada, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles estão confirmando, tá? Vamos dizer assim, os simbolismos desses 4 evangelhos, tá? Na parte da frente do acampamento, a tradição de Israel diz, nessa parte da frente, tinha uma bandeira grandona de um leão, tá? De um leão. Ou seja, tipificando o evangelho de Matitiarro, Mateus. Olha que coisa interessante, que mostra Yahushua como o rei prometido, tá? Na parte de trás, cada uma das tribos também tinha um emblema, mas levantava um emblema acima de todos, era o touro, tá? Simboliza as boas novas de Yohanan Moshe, Marcos, tá? Que é o touro, Mashiach, o servo sofredor, tá? Aqui na parte norte, Dan, Asher e Naphtali, tá? Cada uma dessas tribos tinha um emblema, mas se levantava um emblema, tá? Que era uma águia, que aponta para as boas novas de Yohanan, João, tá? Que mostra o Mashiach como Yahuá, que veio dos céus, tá? E veio tabernacular entre nós, por isso que é uma águia, tá? E aqui na parte de baixo, na parte sul, Gad, Shimon e Reuven, o emblema era um rosto de um ser humano, tá? Olha que coisa interessante, que tipifica as boas novas de Lucas, que mostra Mashiach como um Cohen Hagadol, um sumo sacerdote perfeito, tá? Então já estão prefigurados aqui os 4 evangelhos, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Leão, touro, águia e homem, tá? E as 4 faces dos querubins, dos serafins, tá? Que são mencionados nas escrituras, tá? Eles tinham rostos de leão, de touro, de águia e de homem, tá? Então, assim, tudo apontando para o sacrifício de Yahushua HaMashiach, tá? Então, vamos prosseguir, tá? Para a gente concluir essa parte aqui desse esquema aí para outras partes. Lembrar que na Nova Jerusalém, que ela desce dos céus, a Nova Jerusalém, tá? Vai ser depois do milênio, tá? E a gente sabe que vai ter nela o quê? O nome das 12 tribos, tá? E dos 12 apóstolos. Pode falar. Aí ele colocou, ouvi dizer que cada Bessorá foi escrita para um povo diferente. Confere isso. Aí, essa visão aí que o cristianismo apregoa, que foi legal que o Elimar colocou, é uma visão distorcida do cristianismo. Foi show esse comentário do Elimar, né? Então o cristianismo coloca como se, por exemplo, Mateus foi escrito para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos, né? E João para não sei quem lá, para todas as nações, mais ou menos isso. Não, tá? Então foi legal esse comentário do Elimar. As 4 Bessorot, os 4 evangelhos, as 4 boas novas foram escritas para
as 12 tribos de Israel, para o povo de Israel, tá? Nós vemos características israelitas, tá? Nos 4 evangelhos. Até os evangelhos que aparentemente a igreja diz que foi escrito para outros povos, não tem nada disso, tá? Tem termos ali que só conseguiria entender uma pessoa que fosse israelita, tá? Então foi legal esse comentário do Ari Limar, tá? Bem legal esse comentário dele, tá bom? Então, gente, aqui nós estamos falando sobre os 4 pontos cardeais. Ah, Todarabá. Tem uma água aqui para minha garganta, tá? Só um instantinho, beber uma água aqui. Então, aqui nós temos esse esquema, tá? Do acampamento das 12 tribos, tá? Quero concluir isso aqui para a gente ir para outras partes, tá? Então, vamos lá. Parte da frente, ou seja, quem vai primeiro na guerra, tá? Era o acampamento de Judá, tá bom? Yahudá, Issachar e Zevulun. Na parte da frente, a parte leste. Vamos lá, na parte de trás, Binyamin, Menaché e Efraim. Ou seja, os descendentes de Raquel. Na parte, isso na parte ocidental, ou seja, na parte leste, que é o oriente, tá? Essas 3 tribos aqui. Na parte oeste, que é o ocidente, essas 3 aqui. Na parte norte, Dan, Asher e Naftali, tá? E na parte sul, Gad, Shimon e Reuven. Lembrar que os líderes de cada um desses 4 pontos cardeais, respectivamente, eram Yahudá, o líder da parte leste, Efraim, o líder da parte oeste, Dan, o líder da parte norte, e Reuven, líder da parte sul, tá bom? Então, eu acho que deu para a gente ver bem aqui, tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida com relação à posição das tribos, tá? Pode perguntar aí, mas eu acho que deu para a gente ver com bastante detalhe, tá bom? Tá? Então, agora a gente vai prosseguir. Então, é bem interessante até os irmãos e as irmãs fazerem esse desenho na Bíblia de vocês, tá? Ou mandar imprimir, tá? Manda imprimir, tá? Leva numa gráfica, em algum lugar. Que eu mandei, que a Juliana mandou no grupo, é o mesmo que está impresso. É o mesmo que está impresso. É uma resolução muito boa, né? Revela como foto. Revela como foto e guarda, tá? Bota dentro da Bíblia, tá? Se Para eu sempre quiser estar vendo fazer isso. maior, eu mando de repente por e-mail, que a qualidade fica melhor. Isso, qualquer coisa é só falar, só tá? mandar mensagem para mim. Mandar uma mensagem, tá? Quem quiser, eu acho até uma boa ideia fazer um quadro disso aqui, né? Então, olha, uma coisa... Até eu tô pensando em fazer um quadro disso aqui, tá? De tão legal que é esse diagrama aqui com a posição das 12 tribos. Assim, dentro da escritura, né? Dentro da escritura, né? Então é bem legal, tá? E mais uma vez, tá? Quem não sabe a sua tribo, tá? Ah, não sei a minha tribo, mas você é um israelita, tá? Ainda serve de marca-página. Ainda serve de marca-página, né? Então, não sei qual é a minha tribo, mas você sabe que você é um dos Bnei Israel, dos filhos de Israel. Aqui, por exemplo, a gente já sabe que é da tribo de Levi, somos descendentes de Levi, de Aharon, Elazar e Pinhais, então o estandarte da tribo de Levi, tá bom? Quem já sabe, manda imprimir, tá? Nem que seja pequeno, tá? Antes de comprar a bandeira, tá? Manda imprimir pequeno, alguma coisa, tá? Para botar dentro da sua Bíblia, botar perto. Então, em todo o tempo que eu tô lendo, tá sempre aqui nesse suporte que eu tenho de madeira, eu sempre coloco isso aqui atrás, aqui, para eu estar vendo sempre. Por quê? É um mandamento. Cada israelita tem que acampar junto do seu estandarte, tá? Da sua bandeira, da insígnia da sua tribo, porque precisamos entender quem nós somos, tá? Se o sujeito não sabe quem ele não vai saber qual é a missão dele nesse mundo. Então orem insistentemente ao Criador, porque o Criador tem revelado a inúmeros irmãos e irmãs a tribo, tá? Então com certeza ele vai revelar a tribo. Fala assim para ele, tá? Eu quero cumprir esse mandamento, Yahuwá, eu quero acampar junto da minha bandeira, mas se eu não souber qual é a minha tribo, como é que eu vou fazer isso, tá? E como um pai amoroso, ele irá revelar, tá? Ou através de sonhos, visão, revelação, ou através da escritura. Vamos lá, vamos prosseguir, tá? Então, nós vimos com bastante detalhe esse esquema do acampamento das tribos. Então, vamos lá. Capítulo 2. Mais uma vez. E falou Yahuwá a Moshe e a Aharon, dizendo...